Hey guys! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre volunteering. Have you ever volunteered your time? Você já voluntariou um pouco do seu tempo? Você já foi um voluntário? Você sabe o que é fazer trabalho voluntário? Já ouviu falar disso? Pois é! Na nossa sociedade nós temos diversas maneiras de impactar o mundo. Voluntariar-se é uma delas. Quando a gente se voluntaria para uma causa, a gente doa uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é o nosso time, ou seja, o nosso tempo. Quando a gente se voluntaria, o trabalho que a gente realiza, ele é free, ele é gratuito, a gente não recebe por ele. Mas será que a gente não recebe nada? O que será que o trabalho voluntário nos traz de volta? Esse sentimento de solidarity, o que ele possibilita pra gente? É claro que a gente não está falando aqui sobre riquezas ou bens materiais ou valores financeiros. A gente está falando sobre valores essenciais da existência humana, como, por exemplo, o cuidado com o outro, o cuidado com o espaço que a gente vive, a humildade, a solidariedade. Esses são valores que de fato transformam a nossa sociedade. Tem dois verbinhos bem importantes quando a gente fala sobre volunteering, que são help e assist. Você sabe a diferença entre eles? Muito bem. Help, num sentido muito geral, muito amplo, é quando a gente oferece qualquer tipo de ajuda para alguém. Você pode help your mom with the dishes, you can help a friend with homework, you can help someone in the street, ok? To assist tem uma relação bem próxima com uma outra palavra em português que é uma palavra cognata. Palavra cognata porque elas têm a mesma origem, a mesma raiz. Elas são muito parecidas em português e inglês e elas têm o mesmo significado. Assist é assistir, é cuidar, né? Quando a gente dá assistência para alguém, é um tipo de cuidado que requer muito mais do que uma ação pontual. A gente oferece o nosso tempo, o nosso conhecimento, as nossas habilidades para poder auxiliar aquela pessoa dentro de uma série de tarefas ou então para auxiliá-la com dificuldades que ela tem, que envolvem vários aspectos da vida dela. Você já participou de alguma ação voluntária? Lá nos Estados Unidos é muito comum que os meninos e as meninas se tornem Boy Scouts and Girl Scouts. Você já conheceu o escotismo aqui no Brasil? Já ouviu falar disso? Um scout, além de ter um contato bastante íntimo com a natureza, que tem muito a ver com o escotismo, ele também pratica ações de solidariedade. Você lembra do Russell, de Up, Altas Aventuras? Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54, Sweat Lodge 12. Are you in need of any assistance today, sir? Pois é, o Russell, para ganhar o último badge que ele precisava ajudar alguém que fosse elderly, um idoso. Outras pessoas que geralmente precisam de assistência são pessoas que têm special needs, children in need ou foster children. Já ouviu falar nessa expressão foster children? Ela designa as crianças que estão no sistema de adoção dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, existem várias formas de auxiliar foster kids ou foster children. Uma delas é, por exemplo, ter uma foster home, ou seja, você oferecer a sua casa como uma casa de amparo e cuidado para crianças que estão dentro do processo de adoção ou de saída dos seus lares. São crianças que estão em situação de risco. Além de ser um scout, você pode fazer parte das ONGs ou as NGOs, que são organizações não governamentais que geralmente lidam com necessidades da sociedade. Podem estar relacionadas a questões envoltas na infância, a questões de gênero, a questões de raça, a questões de orientação sexual. A quantidade de ações das ONGs aqui no Brasil é gigantesca. Você já deve ter ouvido falar de várias. Uma outra forma de se voluntariar é o Volunteer Abroad. Volunteer Abroad é quando você vai para outro país fazer trabalho voluntário.
Nós temos uma infinidade de programas ao redor do mundo que propõem que jovens façam um intercâmbio, um exchange, para comunidades que precisam de algum auxílio, seja para auxiliar crianças em período escolar, seja para fazer daycare, para construção civil de casas para pessoas em necessidade, enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Não sei se você já ouviu falar da UNV, United Nations Volunteers, que é o programa da ONU, da Organização das Nações Unidas, para voluntariados. Eu vou deixar aqui para vocês o site da ONU, eu vou deixar aqui para vocês o site da UNV, e ele é muito legal porque existem inúmeros relatos de pessoas que se voluntariaram ao redor do mundo. Então você entra lá naquele mapa mundi e escolhe o lugar, a região de onde você quer ouvir relatos sobre trabalho voluntário. Ler esses relatos faz com que a gente não só se solidarize com o trabalho voluntário e sinta a importância de fazer a diferença no mundo, mas também com que a gente conheça realidades que às vezes são muito diferentes da nossa e que, de repente, por algum motivo do nosso dia a dia, da nossa vida atribulada, a gente não teve a sensibilidade de olhar, a sensibilidade de cuidar. Muito bem, eu vou deixar aqui para você duas sugestões, um filme e uma série, que falam um pouquinho sobre trabalho voluntário. A série é a série The Fosters. A primeira que eu vou falar para vocês é The Fosters. É uma série americana que conta a história de um casal que adotou dois irmãos e que tem uma foster home, ou seja, uma casa que recebe crianças em situação de risco que estão dentro do sistema de adoção dos Estados Unidos. A segunda indicação é um filme que se chama Perfect Day, Um Dia Perfeito. Esse filme conta a história de alguns voluntários da ONU, da Organização das Nações Unidas, que tentam resolver um problema que eu não vou contar para não estragar a surpresa. É um filme de comédia / drama espanhol super legal. Você vai se divertir. E é isso. Vou deixar para você então a dica de assistir esse filme, essa série, procurar saber um pouquinho mais sobre o trabalho voluntário. E a pergunta: você já pensou em se voluntariar? Em que lugares você teria interesse de se voluntariar ao redor do mundo? Até mais!